Então, gente, muito boa noite, né? Eu quero agradecer de antemão a presença de todos vocês aqui assistindo a gente, né? Agradeço demais, agradeço também todos os participantes que vão passar por essa semana dando sua contribuição, tanto para os alunos quanto a abertura externa, né? Eu estou fazendo a apresentação, porque o professor Ciro ele não pôde estar presente, já que ele está numa reunião, mas eu agradeço demais a abertura do evento. Eu espero que seja realmente proveitoso para todos nós e que esse possa ser só o primeiro dos próximos eventos, né? Então, Cátia, eu agradeço demais também a sua presença aqui, de participar, né? Desde o primeiro convite, você sempre apostos aí, e eu acho que é muito importante para a gente, nesse momento, iniciar justamente com a sua palestra, porque você vai dar uma abertura geral, inclusive um direcionamento para os outros dias e os outros temas que estão por vir, né? Então, eu agradeço muito, porque não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, mas, como eu disse, de antemão, você já estava a postos para isso. Então, para fazer a apresentação da nossa primeira palestrante, né, Auxília Afonso, né, é arquiteta e urbanista pela UFPE, é doutora pela ETSAB, da Espanha, é mestre em História pela UFPE, atualmente é professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG e também professora da pós-graduação de Design e História, assim como é coordenadora do Docomomo Brasil, né, e do grupo de pesquisa grupal, da qual a gente está sempre pesquisando sobre os materiais que estão disponíveis. Kaki, mais uma vez, muito obrigada, né, eu vou compartilhar a tela aqui com a sua apresentação, e à medida que você for precisando, você vai me dizendo que aí eu vou passando os slides, certo? Ok. Então, antes de tudo, obrigada pelo convite à Uninasal, e também na pessoa da Lízia Agra, companheira de bancas, que também tem contribuído bastante com o nosso curso da Universidade Federal de Campina Grande. E eu acho, assim, super importante estar dialogando com outras instituições de ensino, de arquitetura e urbanismo, e principalmente com a Uninasal, que, por segunda vez, eu fiz um trabalho presencial na Uninasal, no Piauí, uns 2 anos atrás, onde eu tive o prazer de lançar livros, dar palestra. Então, o pessoal jovem, cheio de energia, e isso foi muito legal. E agora eu estou achando fantástico estar com a Uninasal em Campina Grande, né? E eu sei que ela começou na minha cidade, Recife, lá, com curso de Direito, e foi ampliando, e hoje é essa potência que é a Universidade Maurício Nassau. Então, o nosso tema, tá, que eu vou trazer assim para a discussão e para, de certa forma, abrir, como a Alice falou, a semana, né, que vai estar voltada para discussões de ensino, de pesquisa e de extensão na área de arquitetura e urbanismo, é o tema que vai trabalhar com os caminhos que nós temos para pesquisar arquitetura, especificamente, e as metodologias. Eu quero deixar bem claro que o enfoque dessa minha apresentação é arquitetônico, tá? Porque eu tenho me dedicado ao longo dos anos à produção arquitetônica, com doutorado, como a Lízia falou, em projetos arquitetônicos, como base teórica dos princípios de modernidade. Então, esse doutorado que eu fiz entre 2002 e 2006, na ETSAB de Barcelona, que é a Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ligada à UPC, Universidade Politécnica da Catalunha. Eu fiz o doutorado entre 2002 e 2006, já tem 14 anos que eu terminei. Quando a gente termina o doutorado, como eu estou falando para alunos, colegas, a gente sabe que quando a gente é doutor, tem uma responsabilidade grande de fazer grupo de pesquisa. A gente tem esse papel, esse dever. Então, eu criei
Quando eu voltei para o Brasil, em dezembro de 2006, e já estava antes na Federal do Piauí, onde eu trabalhei 30 anos, e depois fiz outro concurso e vim para a UFCG, mas lá, em 2007, eu tinha criado um grupo de pesquisa, já Amigos do Patrimônio, e o Grupo Fórum. Eu já tenho uma bagagem de grupo de pesquisa há muitos anos, e eu trouxe para a UFCG, em 2015, quando eu entrei através de concurso, essa metodologia, tá, que eu trabalho, e com toda essa base teórica que eu já tinha adquirido, tanto no doutorado, quanto quando eu voltei para o Brasil, lá na UF, em Teresina. Então, quer dizer, é um trabalho que tem uma continuidade. Ele não nasceu agora, ele tem um processo histórico já, certo? E quando eu cheguei na UFCG, eu criei um novo grupo de pesquisa, certo? Com o nome Grupal, que é a sigla que significa Grupo de Pesquisa, Arquitetura e Lugar. Criar um grupo de pesquisa, como eu falei, é um dever de todos os professores que fazem doutorado. Isso é, quanto mais grupos de pesquisas uma instituição tiver, mais fortalecida ela fica junto ao MEC e à CAPES, ao CNPq, a todas as instituições de ensino que regem a instituição acadêmica. E é importante que a gente saiba que as instituições, por exemplo, no meu caso, na UFCG, existem grupos de pesquisas voltados só ao urbanismo, só a temas específicos de cada professor doutor. Às vezes eles se juntam e fazem um grupo maior, certo? Com professores. E no caso, o meu grupo, esse grupal, tá? A base dele, eu praticamente comecei ele sozinha na UFCG, porque a gente não tinha pessoas ainda, né, vinculadas a essa área. Então foi um grande desafio, confesso para vocês. Não foi fácil, porque já tinha constituído lá um grupo forte de urbanismo, que vocês conhecem, que está ligado ao Observatório da Cidade, a professora Lívia, a professora Cainara, o professor Mauro, Demóstenes, eles já tinham esse grupo de urbanismo. Produzir um grupo de modernidade, de projeto, de patrimônio, e relacionar isso não era tarefa fácil. Mas, como eu já trazia experiência, que eu falei anteriormente, para mim, digamos assim, eu já tinha meio caminho andado, mas isso é bom vocês saberem, principalmente os colegas professores, que é muito legal esse desafio e que isso faz parte da vida da gente, doutor. O nosso grupo de pesquisa, ele trabalha com temas específicos ligados à modernidade, que eu vou explicar o que é, certo? E também se apoia numa metodologia, porque toda pesquisa tem que ter uma base metodológica, toda pesquisa. Isso é fundamental. Pesquisa sem base metodológica e também um aporte teórico, é fundamental. Quem são os autores que nos regem? Quais os métodos que nos regem? Então, isso é importante. E isso fez com que, trabalhando através desse pensamento, eu, com a experiência, com o sofrimento de dúvidas, de questões, criasse uma metodologia do grupal para vocês. E pode passar. Esse grupo, ele faz parte no CNPq, porque todos os grupos de pesquisa, eles, para existirem, a gente tem que, nas nossas instituições de pesquisa, cadastrar-se na instituição e no CNPq. Quem faz esse cadastro são os pró-reitores. São os dados. Primeiro passo, então, eu cadastro no CNPq e depois que o CNPq autoriza, eu crio na instituição. Então, o grupal foi criado em maio de 2015, né, cadastrado na UFCG e no CNPq. Então, o grupo tem um reconhecimento já em nível nacional.
E ele existe, de fato. E para isso, lá, como eu sou a líder do grupo, que é a professora que cria, certo? Como líder, eu posso convidar pesquisadores para fazer parte do nosso grupo. Cada pesquisador, ele pode participar de até 3 grupos, cadastrados no CNPq. Como eu sou líder do grupal, eu tenho preferido me dedicar mais a ele. Porque se eu ficar participando de grupo A, grupo B, grupo C, eu acabo perdendo a minha força para poder tocar. Quando a gente está contribuindo com um e com outro, é meio perigoso, porque acaba que você se perde. Então, o que eu aconselho? Primeiro passo, você procurar um grupo que você se identifica, que tem a ver com o seu tema, e dizer, vou ficar nele, e vou me aprofundar nele. Porque dar tiro para todos os lados, eu não acho muito legal, certo? E como eu disse, o nosso enfoque, como vocês estão vendo na apresentação, é arquitetura e modernidade. Pode passar. E quando a gente tem um grupo de pesquisa, é um guarda-chuva, como a gente diz, né? E esse guarda-chuva, ele pode abrigar, mas tem que ser linhas que dialoguem com o grande mote do grupo. No meu caso, é arquitetura e lugar, ou seja, o objeto arquitetônico e onde ele está inserido, que pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser uma paisagem rural, pode ser qualquer coisa. E o objeto pode ser das mais distintas tipologias, como também estilos, mas aí eu friso, porque é um enfoque, pesquisa enfoque. Eu trabalho o recorte temporal da modernidade. Isso é importante. Por quê? O moderno, ele vem, historicamente, na Europa, da década de 20, certo? 1920, final da década de 10, né, de 1910, do século 20, no pós-guerra, quando há necessidade de reconstrução das cidades europeias e quando tem a difusão do pensamento Le Corbusier através de suas obras, tanto teóricas quanto práticas. A modernidade surge lá e se espalha pelo mundo, não como uma causa, como foi na Europa, como vai ser no Brasil, e foi na América do Sul, na América Central, enfim. Esse recorte temporal é fundamental para a gente entender, porque se eu fosse dizer, vou enfocar o ecletismo, vou enfocar o barroco, são áreas muito específicas, certo? E a gente tem que ter noção que só a modernidade pega esse recorte todo. Em 1910, que já vem protomoderno, que é o Art Deco, aí vem a modernidade clássica, a difusão da modernidade, a modernidade tardia, o brutalismo, está tudo dentro da modernidade. E ainda, na contemporaneidade, quando você usa dos princípios de modernidade para fazer o contemporâneo. Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Souto de Moura, são arquitetos modernos contemporâneos, né, que trabalham com essa essência. Então, para vocês verem como o recorte é importante. Dentro desse recorte, a gente vai para os temas, para as linhas que podem ser pesquisadas. E isso é importante para quê? Para um aluno, certo? Um professor, certo? Que queira dizer, eu tenho que ter um recorte temporal, eu tenho que ter um recorte temático, tá? E o recorte temático, eu tenho o projeto arquitetônico em si, que é analisar o material de projeto e as fontes primárias, e nos arquivos particulares ou públicos, dos arquitetos, das instituições, redesenhar, entender, retomar, resgatar aquela documentação, e o processo projetual. A gente tem feito muito isso. Linha eu trouxe de Barcelona, e a gente trabalha até hoje com o Grupo Forme de lá,
da qual eu sou vinculada em rede, e pelo mundo inteiro. Tem pesquisadores estudando projeto em Venezuela, Colômbia, México, Espanha, África, em vários lugares. Eu, no caso, estudo no Nordeste brasileiro, Paraíba, Pernambuco e Piauí. São os 3 estados que a gente tem feito. Mas, o que acontece? Tem alunos que são do Rio Grande do Norte. Então, professora, tem uma obra assim e tal na minha cidade. A gente estuda. E eu tenho orientado pesquisas, TCCs, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de vários lugares, certo? Além do reforço atual na Paraíba, especificamente em Campina Grande, onde eu tenho atuado. Eu não tenho ido, como eu disse até a Lísia, nem para ver João Pessoa, porque lá já tem gente, deixa o pessoal lá de João Pessoa estudar as coisas dele, vamos focar aqui em Campina. Depois que eu terminar, se eu terminar algum dia com meus pesquisadores de Campina, a gente vai em foca, mas tem muita coisa para estudar. E nada acaba. É uma coisa assim, que uma coisa puxa a outra. É impressionante. No tema de design e modernidade, eu estive vinculada, logo que eu cheguei a Campina Grande, ao mestrado de design. Do design, e estou agora na história, com um passo de novo no design, porque está havendo um convite para eu voltar. Então, e no design, a gente procurou ver os materiais de revestimentos, as peles, mosaicos, azulejos, gradis, usados nesse período. E a gente tem feito trabalho muito bonito, principalmente mosaicos, que o Arthur Thiago, que eu orientei, fez uma dissertação, uma pesquisa belíssima. E agora ele está fazendo doutorado lá em Porto Alegre. O tema de tectônica e modernidade. O que é tectônica? Tectônica é a poética da construção. É a relação entre arquitetura e estrutura. A obra em si. E quando a gente fala arquitetura, porque projeto não é arquitetura, projeto é ferramenta. É uma ferramenta para fazer arquitetura. A arquitetura é o objeto construído, é construção, como dizia Lúcio Costa, como diz Hélio Pinhon, como diz Marfus. A arquitetura, para ela existir, ela tem que ser construída. Senão ela só é projeto, é desenho. E o que está por trás dessa construção? A tectônica. Qual é o sistema construtivo? É concreto? É aço? É madeira? É misto? Quais são as peles? Cobogós? Venezianas? Qual é esse material? Qual é essa materialidade? As cores, as texturas, os detalhes. Pesquisas específicas sobre tectônica. E a tectônica no Brasil é nova, porque o livro que trata sobre isso, do Kenneth Frampton, o primeiro livro do século XX que tratou disso, foi de 1995, traduzido para o espanhol em 99, e para o português ainda não foi, está sendo. Então, é um tema muito novo e necessário para a compreensão da arquitetura. Essa parte construtiva, que o aluno precisa entender que não se faz arquitetura com ideias, mas com concepção prática. Outro tema que a gente tem trabalhado, e é bem novo também, certo? Uma preocupação recente do século XXI, principalmente, é a questão do patrimônio industrial e seus acervos. Porque as indústrias, as fábricas, e todas as tipologias que estavam por trás disso, que são as vilas operárias, que são as estações ferroviárias, são os galpões, porque a gente não pode pensar, patrimônio industrial, a fábrica. Não, a fábrica é um elemento. Por trás da fábrica tem toda uma estrutura. E essas estruturas a gente tem estudado. Em 2015, a gente fez um estudo que gerou TCC sobre a arquitetura do algodão, com galpões, fábricas. A gente fez um inventário que nós temos. Nós depois continuamos com o processo da industrialização, com a participação da SUDENE,
onde a gente fez um levantamento das fábricas modernas, certo? Depois a gente aprofundou para as indústrias da construção civil, tá? E hoje a gente tem feito projetos de intervenção nessas fábricas. E continua estudando as fábricas, porque tem muitas para estudar. É uma área também rica, e Campina Grande eu acho que ela merece um olhar diferenciado, porque a gente tem que ser justo. Grande, na Paraíba, que as indústrias se proliferaram primeiro, antes até do que João Pessoa. Somente após o advento da Sudene foi que João Pessoa começou a receber incentivo para se igualar. Mas Campina Grande tinha uma tradição natural, né? Tanto que a sede da FIEP é em Campina Grande. Então, é um tema também que eu aconselho, que é riquíssimo. E também fazer a ponte com o urbanismo. Por quê? Porque essas áreas industriais, elas estão sendo muito visadas, elas estão correndo riscos de demolição, descaracterização, para a liberação do solo, para outros tipos de intervenção. Então, por exemplo, eu gosto muito de citar exemplos, em Campina Grande, o Parque Ferroviária Nova, dá pena, 5 edificações, e que a gente tem lutado, tem estudos, tem levantamentos sobre aquela área, e as autoridades até agora não fizeram nada. A gente tem que cobrar posicionamento. A Sambra, né, como a Lísia um dia estava conversando comigo, os curtumes que foram a grande parte demolidos, as indústrias testes que a gente só tem hoje, a Marcos de Almeida, e meu grande sonho é ver ali uma faculdade naquele edifício. Eu fico pensando, inclusive a gente fez um projeto maravilhoso no semestre passado de intervenção para aquela fábrica ter um novo uso de ser um centro educacional. Então, é uma área muito legal que eu aconselho a vocês e que a gente tem muita experiência, porque faz parte de uma rede que eu vou mostrar lá na frente. O outro tema é também, porque quando a gente estuda o objeto arquitetônico, a gente acaba chegando nele, que é a questão da conservação. Como esses acervos têm sido conservados? Conservado o acervo moderno. Como é que tem sido conservado o patrimônio industrial? Como é que tem sido conservada a tectônica da modernidade? E aí isso é muito doloroso, porque aí é que a gente vê o descaso total. E tudo isso se relaciona, por último, com a parte projetual, porque quando eu faço esses estudos de objetos, eu chego nos projetos. E como é que eu posso intervir hoje nessas áreas, respeitando os valores de autenticidade, de integridade, né, de intervenção mínima, com uma forma de projetar contemporânea, racionalista, moderna, que é a base do grupal, é a modernidade. Então, a gente vai nos Mestres, no Mies, no Gropius, no Le Corbusier, no Schindler, no Neutra, no Breuer, para ver como eles projetavam e trazer essas intervenções, dialogar com os princípios projetuais de intervenção no patrimônio. Então, a gente agora vai passar, eu vou passar, pode passar, Lísia. E como é que eu trabalho com esses temas? Antes de tudo, é importante a gente entender o objeto arquitetônico. Eu não posso jamais pegar qualquer construção sem analisá-la. E é um conselho tipo que eu dou. Você não pode pegar uma igreja, você não pode pegar um colégio, uma capela, você não pode pegar uma residência, sem antes fazer uma análise histórica. Sem fazer uma análise geral. Você tem que compreender o objeto. E para você compreender o objeto, baseado em vários autores, tá? Eu lia o Serra, que é um livro que tem maravilhoso, Pesquisa e Metodologia em Arquitetura e Urbanismo, de 2006. Eu lia Katinsky, que é um professor da USP, que tinha metodologia de pesquisa arquitetônica. Eu lia Teresa Rovira e Cristina Gaston, pautas de investigação. Pinho. E eu tinha vários métodos, mas não tinha o nosso. Então, o que eu fiz? Eu juntei, construí
o nosso, tá? E baseado nessas teorias, porque a Serra via mais a parte do sistema com processo. Teresa e a Cristina Gaston via mais a parte da análise arquitetônica do projeto. O Kaczynski dizia que o edifício é um documento. Então, partindo desses autores, certo? Foi construída a metodologia do Grupo A. Inclusive, essa metodologia, eu quero dizer para vocês, que ela é publicada no periódico, que o ano passado, 2019, após Burilala, porque eu comecei a construir essa própria em 2017. Aí eu fui consolidando, ajustando, até transformá-la em artigo, para os meus alunos, para os pesquisadores, poderem usar como referencial. E o ano passado eu publicada. Então, agora vocês podem, segundo Afonso, 2019, o objeto pode ser entendido com que olhares? São esses. Primeiro, para você analisar esse objeto, para qualquer que seja, como eu falei, pode ser uma igreja, uma casa, o que for, vocês vão, primeiro, a dimensão normativa. O que é isso? Ele tem valor histórico? Ele é respaldado por uma lei? Tem que saber isso, para você não fazer uma bobagem. Depois, qual é a dimensão histórica? Como é que ele foi construído? Com que dinheiro? Quem foi que construiu? Público, privado? Dimensão espacial. Ele existe na área rural, na área urbana? Em que bairro ele está localizado? Como é que é esse contexto? E esse espacial eu divido em exterior e o interior, que é o espaço interno dele. Depois disso, a gente vai para a dimensão tectônica, que é estudar a estrutura, as peles, os materiais, tá? Os detalhes, as cores, as texturas. E a dimensão tectônica é bem complexa. E tudo isso é respaldado com desenhos, com fotos, com material que vai sendo produzido pelo pesquisador, pelo aluno. A dimensão funcional analisa o prédio desde o seu desenho, desde a sua origem até a contemporaneidade. Ele foi projetado como casa, se transformou nisso. E hoje ele é o quê? Então, essa linha do tempo, da função, é fundamental. Outra dimensão importante é a dimensão formal, que é a forma. Qual é a linguagem dele? Ele é brutalista? Não, ele é moderno, clássico. Não, ele é art déco. Ele é de que período? Certo? E ele sofreu transformações durante esse tempo na sua forma pura? Então, precisa saber disso. Depois, finalmente, como a parte conclusiva, é analisar a dimensão da conservação. Ver se ele está conservado, sua coberta, suas paredes, sua estrutura, e segue toda uma metodologia. Tudo da gente é com metodologia, tá certo? Eu vou passar, o próximo slide, pode passar? Vocês vão ver, nesse quadro, depois que eu analiso o objeto, eu faço o estudo da conservação, através de FIDs, fichas de identificação de danos e mapas de danos, estudo as patologias, que a gente, inclusive, vai dar um curso sobre isso, chamado Beabá das Patologias, que vai ser durante o nosso semanal, em setembro, para saber, finalmente, qual é a conduta que eu devo dar àquele bem. Então, veja, eu não posso ser rasa, né, ser primária, e dizer, eu vou pegar essa casa e vou transformar nisso. Não. Antes eu tenho que fazer o estudo das dimensões, o estudo das patologias, que é da conservação, para saber se ela está legal ou não, e saber que nível de projeto eu vou fazer. A conservação, ela passa por diversos níveis, e pode ser de diversos tipos, tá? Dependendo da conduta que tiver o bem.
que eu devo dar ao bem. Conduta é o quê? É o prognóstico. É o que eu vou fazer depois que eu diagnostiquei. Eu posso fazer um projeto de restauro, eu posso fazer uma revitalização, eu posso fazer uma reutilização, eu posso fazer uma reabilitação, uma renovação, uma reciclagem. Cada termo desse é uma coisa. A gente não pode misturar. Um termo que nunca entra, corrigir, que eu alerto aqui, é o nome reforma. Patrimônio, a gente não reforma. Reforma, a gente faz em bens que ainda não estão discutidos se são bens patrimoniais ou não. Você faz uma reforma numa clínica, numa casa, que não tenha valor histórico, que não tenha valor arquitetônico, que não seja um bem de interesse público, aí você reforma. E muitos profissionais usando erroneamente o termo, eu vou fazer uma reforma no patrimônio do Geraldino Dutra. Pelo amor de Deus. Aí a gente vê as descaracterizações e os absurdos. Então, cuidado no uso dos termos. Isso é uma coisa assim que eu chamo muita atenção de todo mundo, porque cada coisinha dessa aqui que vocês estão vendo é um significado. E para isso, a gente se aporta, teoricamente, nas cartas patrimoniais, certo? Ou em livros de especialistas. As cartas patrimoniais são várias, carta de Veneza, carta de Cracóvia, de Burra, de Nascitagil, tem várias, certo? E autores, tem autores que tratam só de patrimônio industrial, só de patrimônio moderno, né? Mas tem os clássicos como Choé, Brand, enfim, vários. Aqui no Brasil, Leonardo Castriotto, Cassalardi, o Nivaldo Andrade, vários que a Beatriz Kiel, né? Então, vários que a gente se apoia, se aporta naquele projeto. Vocês vejam, então, que a gente pensa uma coisa simples, mas tem todo um estudo, uma base teórica, metodológica atrás da pesquisa. A importância de leituras, a importância de metodologia para se fazer pesquisa e para se fazer projeto. Por quê? Qual é o fim das nossas pesquisas? É intervir no patrimônio, é projetar. Agora, de forma correta. E não de forma sensitiva, né, de forma aleatória, como eu faço uma crítica aqui aos profissionais que ficam fazendo bobagem nos patrimônios urbanos, né, descaracterizando, demolindo casas ecléticas, demolindo casarões modernos, passando o trator nos finais de semana para fazer farmácias ou estacionamentos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque somos nós, arquitetos, os maiores responsáveis por esse patrimônio. Agora eu vou passar para vocês só 4 princípios quando a gente vai fazer projeto de patrimônio. Porque eu faço pesquisa, eu levanto e eu vou intervir. Quando eu vou intervir, o que eu tenho que ter em mente? Fundamental. Falso histórico, nunca. Fazer de conta que era tal edifício assim. Isso não existe mais na contemporaneidade. Hoje, na contemporaneidade, baseada na teoria do César Brand, e que a Beatriz Kiel traduziu para o português, a gente tem 4 princípios, certo? Fundamentais, que é distinguibilidade. Eu faço uma intervenção e digo, essa intervenção é atual, ela é contemporânea, ela é do século XXI. Mas essa distinguibilidade, ela tem que ser retrabalhabilidade, que é reversibilidade, que é muito parecido. Ela tem que ser retrabalhada, ela pode ser reversível, ela pode voltar atrás. Aí isso é uma questão de dizer o quê? Materiais. Se eu vou distinguir, eu não posso distinguir com concreto, estrutura de concreto. Por quê? Porque o concreto, ele não é retrabalhado. Quando eu quebro uma estrutura de concreto, eu não posso reconstruir. O que eu posso reconstruir? Madeira, posso reconstruir aço. Então, as intervenções na retrabalhabilidade trabalham com sistemas construtivos, aço, que é o steel frame,
certo? Ou madeira, wood frame. E com estruturas leves, certo? E mínimas intervenções. Hoje, quanto menos você, melhor. Quanto mais você preservar o que existia, melhor. É uma tendência contemporânea. E também compatibilidade dos materiais. Se você vai intervir no cine-teatro, no Capitólio, numa fábrica, você tem que pensar materiais compatíveis que dialoguem em cores, em texturas, em plasticidade, em durabilidade, com aqueles outros que já existiam. Porque senão, então vejam que isso é fundamental. Vamos passando. E aí, eu vou exemplificar, certo, nesse nosso universo, através de algumas imagens, depois dessa introdução teórica, do que a gente tem feito. Quando a gente vai para a linha de projeto arquitetônico e modernidade, o que a gente procura fazer? A gente procura levantar arquitetos, que a gente chama personagens, certo? Engenheiros, mestres de obras, construtores, construtoras, tá? Obras que produziram sem ser uma casa, pode ser um casario, pode ser uma igreja, pode ser uma escola, o que for. E também outra questão que a gente tem entrado é a relação daquele objeto com a cidade. Quando ele está inserido, ele está sendo respeitado? Estão considerando ele? Mas eu digo para vocês que a relação com a cidade é bem complexa. Levantamento, e eu vou tomar como estudo de caso Campina Grande, que é a cidade onde a gente atua, né, atualmente, a gente conseguiu levantar, através de leituras, de outros trabalhos, que começaram 10 anos atrás a fazer estudos de TCC, como o da professora Adriana Almeida, como do professor Marcos Vinícius, que quando eles eram estudantes na UFPB, fizeram trabalhos com o professor Anel Citinem, que faleceu, uma grande mestra. Então, trabalhos de 2010, a gente foi lá naqueles trabalhos, ler, descobrir. E em cima desses trabalhos, a gente começou a se aprofundar. E a gente foi chegando a estudar cada personagem desse, que não para. Digo para vocês, porque é inesgotável. Estuda, descobre mais coisas. Geraldino Duda, grande mestre, não era arquiteto, ele era um autodidata, fez engenharia depois, era desenhista. Aí a gente descobriu um lado dele urbanista, mas ele fez mais de 200 casas. E ele via e fazia. E é louvável. Depois veio... A gente pode ir passando, porque tem algumas imagens, né? Por exemplo, o Geraldino Duda, como eu falei, e assim, é um querido do Grupal, porque eu acho que, mesmo ele sem ser arquiteto, mesmo tendo essa questão hoje do CAL e tudo mais, mas a gente tem que tirar o chapéu, porque ele produziu, né, centenas de obras e a cidade se modernizou a sua produção residencial, dada principalmente nos anos 60, 70, chegando aos 80, né, mas adotando critérios de modernidade. E uma obra-chave do Geraldino é o teatro. Mas a gente já fez estudos, como da Camila Landim Menezes, que é nossa pesquisadora, que hoje está na FAUSP, sobre as casas de Geraldino Duda. É um estudo que nós temos, que inclusive contribuiu com um filme documentário que o grupo do Ítalo está fazendo, na obra do Geraldino, que é um filme muito bonito, que já está por aí para vocês verem. Vamos lá. Outro personagem super importante que a gente precisa se aprofundar mais é o pernambucano Augusto Reinaldo. Augusto Reinaldo fez dezenas de casas em Campina Grande, grande parte demolida. E o que a gente está fazendo? Inclusive, essa que está na foto foi abruptamente demolida no final de semana, e ela estava em tombamento pelo IFAE. E no final de semana passaram o trator. Felizmente, a gente conseguiu as plantas e nós redesenhamos, reconstruímos virtualmente com maquetes, como vocês estão vendo,
E a gente conseguiu resgatar os revestimentos através de fotos e fizemos um estudo documental. Ele faleceu muito novo de um acidente aéreo entre Recife e Campina Grande, quando estava indo visitar uma obra. Deixou alguns exemplares na cidade, tá? Mas é um personagem que daria um tema de mestrado. Uma pesquisa sobre ele seria importantíssima. Pode passar. O outro personagem que a gente vai ver também um outro pernambucano, porque tinha muito vínculo de Pernambuco, da Escola do Recife com Campina Grande. E teve isso na cultura campinense, certo? Esse diálogo. Eu acho que tinha mais relação com o Recife do que com João Pessoa. Muitos arquitetos, muitos engenheiros iam estudar em Pernambuco e conheciam os professores, conheciam os profissionais e traziam para Campina Grande. O Heitor Maia foi professor da Federal de Pernambuco. Eu estudei o Heitor na minha tese de doutorado, foi um dos estudados, e ele projetou um edifício belíssimo, que infelizmente é um pouco descaracterizado, que é a Escola Politécnica, que esse ano a gente conseguiu redesenhar o módulo que foi construído, que é esse que vocês estão vendo, e hoje ele funciona como setor do curso do Centro de Ciências da Humanidade da UFCG, mas está bastante descaracterizado. Esse é um personagem bastante importante, mas não teve muitas obras em Campina Grande, mas teve essa que foi fundamental, porque foi dentro de uma universidade, junto com engenheiros, e deu um exemplo do que era fazer arquitetura moderna. Pode passar. O próximo que eu trago são as conexões. Campina Grande é uma cidade curiosa. Ela, como a indústria era forte, e como rolava dinheiro na cidade, nos anos 60, 70, muitos profissionais vieram de fora para projetar em Campina Grande. Então, Campina Grande tem obras de grandes mestres da arquitetura brasileira. Esse senhor que eu mostrei para vocês, eu tive o prazer de conhecer ele, eu fui atrás dele, em Belo Horizonte, ele já estava bem velhinho, faleceu em seguida, o Raul Sig. Ele projetou vários estádios de futebol pelo Brasil inteiro. Projetou em Teresina, São Luís, em João Pessoa, e em Campina Grande, ele nos deu essa obra-prima, que é o estádio Hernani Sáter, o Amigão. Então, é um objeto também que a gente tem pesquisado. Pode passar. Outro arquiteto maravilhoso, que em projeto de pesquisa agora sobre ele, é o Sidney da Silveira. Aqui o Sidney aparece com Niemeyer, que foi o seu padrinho, que ele trabalhou em várias obras com o Oscar Niemeyer, e projetou dezenas de obras em Campina Grande. Eu fiquei impressionada quando eu estava montando o projeto de pesquisa, e eu contei mais de 30 obras de Sidney da Silveira, e algumas em parceria com Oscar Niemeyer. Não é toda cidade que teve esse privilégio. O Museu dos Três Pandeiros, o anexo da UEPB, que é aquela central de aulas, o Parque de Bodocongó, o Centro de Couro e Curtumes, lá em Bodocongó, a FIEP, que é um cartão postal, né, paraibano, porque é a sede da Federação das Indústrias. Então, Sidney da Silveira é outro personagem que um trabalho riquíssimo e com vários olhares, né, porque ele trouxe Atos Bucão para Campina Grande. Aqui na FIEP tem um painel belíssimo de Atos Bucão, ele trouxe Niemeyer. Então, quer dizer, essas relações a gente precisa aprofundar. Pode passar. Um outro personagem que é paraibano, certo? De Mamanguape, que é o Glauco Campeiro, mas ele é do mundo, com Oscar Niemeyer, certo? Trabalhou em Brasília, trabalhou no Rio, está vivo, foi diretor, foi presidente do IFAM, tem uns trabalhos de intervenção maravilhosos no patrimônio. Glauco Campeiro é uma referência nacional, e Campina Grande tem a sorte, a honra, de ter um projeto dele com uma equipe paulista, que trabalhou com ele no projeto da rodoviária nova de Campina Grande, com essa estrutura, né, de treliço espacial belíssima, que felizmente
está bem conservada. A estação rodoviária de Campina Grande é um projeto muito bonito que, felizmente, está sendo bem administrado e que tem mantido, né, essa arquitetura potente do Glauco Campelo, que é um grande mestre. Pode passar. E entrando agora para mostrar um pouco a questão do design, a gente tem trabalhado os mosaicos, certo? Cobogós, gradis, brisas, painéis, resgatando em painéis artistas plásticos como Lula Cardoso Aires, como Corbinho, do Rego Monteiro, certo? Passaram por Campina Grande. A gente resgata também a fabricação de mosaicos, com um estudo feito sobre a fábrica Metro. Resiste, né? E tem a produção ali no bairro da Prata, produzindo de uma forma artesanal mosaicos belíssimos, que o design, como eu falei no começo, Tiago também levantou 200 tipos de mosaico. E a gente, através de fichas de análise que o Grupal construiu, a gente estudou o desenho dessas formas, né, dessa técnica, e como ela perdura até hoje. Erro que a gente tem descoberto arabescos belíssimos, ou marretos, né, também projetados por esses arquitetos, ou mesmo cobogós, como a gente vai ver na frente, pode passar. A ficha do Grupal, onde a gente faz o estudo do desenho, né, e para chegar à forma que é feita em ferro, para daí ser preenchida com as cores, os pigmentos, fazendo biscoito, que é reproduzido numa malha, num tapete, né? Isso é um processo que o Tiago tem coordenado, né, dentro do Grupal de design. Pode passar. No próximo, a gente tem também dedicado um olhar, que é um objeto que eu estudo há muitos anos, particularmente o cobogó, porque ele nasceu, o de concreto, em Recife. Engenheiros, o Coimbra, o Boit e o Góis, por isso cobogó, são as iniciais dos nomes deles, e em concreto, né, porque antes já existia em cerâmica, dos árabes, enfim, mas que no Brasil, nos anos 30, no final dos anos 20, criado esse elemento em concreto e que proliferou através da arquitetura moderna do Luiz Nunes, na escola lá em Recife, com a Caixa d'Água de Olinda, com o pavilhão de verificação de óbitos, vários projetos que ele fez, que a Luiz Nunes leva de volta para o Rio, com uma equipe de arquitetos, inclusive entre ele o paisagista Burle Marx, leva para o Rio. Lúcio Costa se apropria, junto com o Niemeyer, Sérgio Bernardo, a Escola Carioca, e toma conta do Brasil inteiro, né, e sendo hoje no caso esse que vocês estão vendo, é um cobogó belíssimo, um dos tipos, que existe na fábrica Varig, que eu fiquei impressionada com o detalhe. Nossos pesquisadores, Diego, Júlia, Roberto, para trás, e que hoje a gente está reforçando. Pode passar. Nessa mesma fábrica, existem outros tipos de cobogós, 6 tipos de cobogós, certo? E a gente, nesse estudo da tectônica, porque acaba caindo na tectônica, porque o cobogó, ele sai do design e vira pele. O que é pele? Fechamento, né? Ele aparece como elemento tectônico. E aí, pode passar, Lísia, a gente tem desenvolvido estudos, como eu falei, da tectônica através do estudo do módulo que gerou o projeto, o sistema, se é pórtico, se é viga um pilar com viga única, como é esse sistema, e como é que ele é difícil. E a gente decompõe, a gente despela ele, né, e faz um entendimento do esqueleto do edifício, o preenchimento dele, que é o estudo da tectônica, né, que é parte da estrutura, como vocês estão vendo, do módulo gerador. Pode passar, Lísia.
pele que é preenchida com ou cobogós, tá certo? Como a gente está vendo e como eu tinha falado, aqueles cobogós que são estudados no design, eles são reportados para cá e a gente descobre, não é só um, tem outro tipo, tem outro também. E aí a gente começa a entender essa composição, né? É como um ser vivo, te juro. Parece um ser humano, a arquitetura. Quando a gente começa a estudar muito arquitetura, a gente faz, nossa, como parece com um homem, as peles, os elementos. E se a gente não conserva? Então, o edifício, às vezes, inclusive os estudos patológicos, tem muito a ver com os estudos patológicos médicos, né? É tudo muito relacionado da ciência. A gente fica meio, sabe? Pode passar. Quando a gente começa a compreender assim, claro, e quando soma tudo isso, são elementos, fotos que vocês estão vendo, que eu sou apaixonada por essa obra, né? O Amigão, que é do Raul Sirne. Quando eu vi a elegância desse projeto, eu disse, capaz de ser Raul Sirne. Quando a gente foi atrás, era Raul Sirne. Essa Raul Sirne aqui, e eu já tinha estudado o Raul Sirne, lá em Teresina, no Albertão, e em outras obras do Monumento do Genipapo. Ele é um arquiteto super elegante, faz projetos maravilhosos. Falei, nossa, que essa marquise, essa estrutura, esses brises, olha essa arquibancada, né, leve, pode passar. E aí, como eu falei, um projeto que a gente tem estudado muito, que teve o prazer de estar conosco nessa banca, né, Lísia, que foi da Fábrica Vale. Mas a gente tem está estudando Candi, Bessa, Premol, né, e várias outras. Agora, a mais estudada até o momento é a Vale, né, que é um desses patrimônios. É uma área muito rica, certo? E quem quiser informação pode nos procurar, que tem muito material. Inclusive, a gente está agora com a pesquisa, PIVIC, só sobre essas que eu falei, Candi, Bessa e Milha, levantando, aprofundar para o nível da Vale. Que, inclusive, a Vale agora, Júlia Leite, que apresentou o TCC, vai desenvolvê-la no mestrado, aqui em São Paulo, na FAO Mackenzie. Pode passar. E aí, a questão da conservação, que eu falei para vocês, que aí é o que dói. Dói a gente ver em que estado esse patrimônio se encontra. A maior parte causado por má gestão, os gestores não administram bem esse patrimônio, e também falta de sensibilidade da população para ver que esse bem tem importância. Um exemplo que eu mostro aqui para vocês, que é um bem conhecido, que é a sede da SECUT, Secretaria de Cultura, que era o antigo Museu de Arte Contemporânea de Campina Grande, o MAAC, projetado pelo Renato Azevedo, que está pichado, com árvores, com a estrutura abalando o edifício, fechamento de elementos como a escada, equipamento de paredes, infiltrações, quer dizer, e se isso fosse conservado anualmente, mantido, limpo, não chegaria a um estado desse. Ela acaba morrendo, ela colapsa, como a gente chama. Tá. Social. É uma coisa que trabalha muito a modulação, a racionalidade. Agora, assim, com vários, e a gente, é importante que eu digo, tentar se aproximar dessas redes. No meu caso, e do meu grupo que eu coordeno, a gente tem que ter um diálogo, é obrigatório,
com o ICOMOS Brasil, que é um organismo, uma instituição ligada à Unesco, trabalha com os monumentos e sítios históricos. O ICOMOS Brasil, ele tem 20 comitês. Eu tenho o prazer de ser coordenadora do Comitê de Documentação, e o ICOMOS Brasil é presidido pelo Leonardo Castriota, da UFMG, e dentro do ICOMOS Brasil estão os pesquisadores mais atuantes do Brasil. A gente tem representantes de todos os estados, de todas as áreas, trabalhando arquitetura vernácula, trabalho vindo, patrimônio industrial, documentação, paisagens culturais, cidades históricas, tem vários, certo? E cada um deles, a gente está se esforçando muito para fazer um trabalho pelo Brasil. A parte do DOCOMOMO, certo? Que é Documentação e Conservação do Movimento Moderno, surgido na Holanda, e no Brasil, na Bahia, e depois cresceu para o Brasil inteiro, e hoje a gente tem vários DOCOMOMOS, Norte e Nordeste, São Paulo, Rio, Sul, Centro-Oeste, Brasília, são vários núcleos, certo? E nós fazemos parte de uma grande rede. No caso, eu sou membro do DOCOMOMO Norte e Nordeste, e dialogo, né, com a matriz, que é o DOCOMOMO Brasil, sou também filiada a eles. O INCUNA, que é uma rede de patrimônio europeia industrial, são ligada à arqueologia industrial. A gente anualmente faz encontros, certo? Que é nas Astúrias, em Rijon, e gente do mundo inteiro. Eu confesso para vocês que o INCUNA me ensinou muito. Eu participo do INCUNA desde 2015, quando eu comecei a trabalhar patrimônio industrial, porque antes eu não trabalhava patrimônio industrial. Eu trabalhava casas, templos, mas indústria não. Mas eu fui vendo tanta fábrica legal, tanto patrimônio moderno industrial, que eu falei, nossa, tem que estudar isso. Então, começamos a mergulhar nessa área. E esse contato é uma coisa muito importante. Pode passar. E também tem um diálogo com a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, aqui de São Paulo, certo? Tem o grupo do professor André Argolo, que eu colaboro, eu sou parecerista, Engenho, que é uma revista ligada à paisagem e patrimônio cultural, histórias, paisagens e patrimônio de uma forma geral, certo? A gente, inclusive, já fez vários artigos nela, eu já preparei dossiês, certo? Durante 2 anos, sobre patrimônio industrial e paisagem. É uma revista também que tem uma ligação muito boa com a UPC, com o professor Joaquim Sabaté, que é o núcleo de território lá de Barcelona. O Grupo Forme, porque como eu estudei em Barcelona, eu tenho muito vínculo com eles, são 18 anos trabalhando junto, e a metodologia, a gente traz muito deles, do Pion, da Teresa Rovira, e aqui no Brasil, eu sou uma das pessoas, membro do Grupo Forme, porque cada país tem representantes. No Brasil, como nós somos grandes, eu estou no Norte e Nordeste, e tem um pessoal no Sul, né, o Nico, o Rudy, os colegas que também fizeram o doutorado lá. A gente também mantém uma ponte muito legal com a Universidade Mexicana, Veracruzana de Jalapa, certo? Que fica em Veracruz, que é uma universidade muito boa, que inclusive a gente trouxe professoras para cá, o Brasil, o ano passado. Eu fui para lá o ano passado, levei outras colegas, como a Lívia, a Cainara, para darem curso lá, e a gente tem uma relação de intercâmbio bem legal, sempre constante com essas universidades. Pode passar. E, para finalizar, eu vou passar isso de uma forma mais rápida. O Grupal, ele está aberto, certo, para especialistas, mestres, doutores, certo? Eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso grupo
certo? Eu comecei praticamente sozinha, contei no começo, que era uma coisa nova, tal, e eu chegada de outra universidade, sem conhecer direito ainda as pessoas, e fui fazendo grupal com alunos que foram sendo pesquisadores. Isso é bonito, porque eles começaram fazendo pesquisa voluntária, depois foram virar PIBIC, depois PIBIC, TCC, depois transformaram em mestrado, depois em doutorado, e hoje o grupal, que vocês estão vendo aqui, são ex-alunos. Um ou outro é da Unifacisa, certo? Era já de outra universidade, mas o forte do grupal, eles foram ex-alunos. Isso é muito legal, porque vocês vejam que qualquer pessoa pode ser um bom pesquisador e pode chegar, né? E a gente tem aí na Uninasal exemplos disso. A Lísia, que eu conheço, a Maiara, que foi ex-aluna, fazendo doutorado, e que daqui a pouco estão criando os grupos de pesquisa de vocês, os próprios, né? Mas que hoje, certamente, colaboram com outros. Eu quero fazer um convite aqui em público, à Lísia, que tem estado com a gente, para fazer parte do grupal, né? Ser mais uma colaboradora, que ela tem me ajudado aí em paralelo. Eu digo, não, eu tenho obrigação, porque a Elisa tem autores de Campina Grande, sempre comenta, sempre dá uma dica. E, Elísia, você sinta-se convidada, e depois eu falo contigo no privado qual é o trâmite. Mas, eu acho importante, inclusive você está na Uninasal e fazendo essa ponte, eu acho fundamental. Como também outros colegas que queiram fazer parte comigo pelo Zap, que eu, como líder do grupo, fio da pessoa, vincula uma daquelas linhas de pesquisa e vai contribuindo com aquela parte, fazendo um trabalho, no caso de vocês que já são mestres ou que são doutorandas, já funciona como coordenadora de uma determinada linha daquela, entende? Porque aí cada um vai tendo uma certa autonomia para fazer outras pesquisas. Então, pode passar, Liz. E isso tudo é decorrente, como eu falei, de um processo que vem desde 2015, através da construção lenta, mais constante, né, e resiliente, que a gente tem sido resistente, porque cortam bolsa da gente, porque a área não é prioritária. O que é prioritário? Tecnologia, não sei o quê, E muitas vezes a gente fica de fora, mas a gente não desiste, a gente continua insistindo, porque, infelizmente, vocês sabem que as federais tiveram muito cortes em pesquisa, e ainda mais na área de projeto e patrimônio, que não é tida como prioridade. E eu não quero forçar minha natureza, dizer, vou levar aqui para uma questão tecnológica para ganhar uma bolsa. Eu prefiro ficar trabalhando como PIBIC ou bolsa mesmo, mas não vou fugir da essência que é o grupal, para, sabe, entrar na artimanha de esquema. Então, eu sou contra esse tipo de coisa, é uma luta da gente, mas quem sabe melhores virão, né? E esse estudo que a gente faça, e que é de resistência mesmo, de ativismo, seja reconhecido. Então, aqui nessa apresentação, que vai ficar disponível para vocês podem ler com calma as pesquisas que a gente já tem feito cada ano. São pesquisas que iniciam estudos que podem ser aprofundadas em TCCs, em mestrados, em doutorados, certo? Como eu digo, sempre são sementinhas que vão sendo, né, frutificadas, certo? Isso vai ficar disponível com a professora Lísia, vocês, com calma, pode passar, Lísia. Tem toda a relação que eu fiz dos projetos. Eu acho que, salvo engano, são 16 projetos de pesquisa, de 2015 até agora, certo? E agora, nesse ano, 2020, 2021, eu aprovei mais 3, que é a pré-fabricação de obras, né, através de estudos de grandes estruturas, o Sidney da Silveira, aquele arquiteto que eu mostrei, e as fábricas da Cande, da Besa, da Miller,
que a gente vai aprofundar. Vou passar, Lisa. A repercussão do trabalho é basicamente em resgatar essa história da arquitetura e do urbanismo e divulgar isso, né, que a gente tem divulgado através do nosso Instagram, do grupal.ufcg, do canal do YouTube que a gente criou e está postando vídeos, do nosso blog, que vocês podem acessar se vocês botarem no Google, Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, vocês vão chegar lá, e lá a gente dá a pista, claro que a gente não vai botar a pesquisa inteira, mas ele dá a pista, e qualquer informação sobre esse resgate, basta nos procurar, que a gente, através de mensagens, a gente retorna, e a gente tem fomentado outros trabalhos, inclusive em rede social, eu tenho passado para outros estados, informações que me pedem. A gente tem realizado o trabalho de educação patrimonial com exposições, a gente tem exposições de banners, que quando acabar a pandemia, eu me ofereço a expor aí na Uninasal, e a gente tem sobre patrimônio industrial, modernidade, a gente tem 4 ou 5 exposições de banners prontas, certo? Para itinerar, e ela já tem itinerado tanto em Recife quanto em Campina Grande, ela já tem passado, e é nosso acervo, e está à disposição, como os workshops e as lives que a gente tem feito, que sempre está divulgando na nossa rede social. E também a gente presta consultoria à prefeitura, ao governo do estado, a instituições que nos procuram para saber de nossos posicionamentos. Em Campina Grande, eu já participei de chamadas técnicas, consultorias técnicas do Ministério Público, doutor Eulâmpio, dos secretários de planejamento, para o caso da Estação Nova, da Antiga, do Parque do Povo, enfim, vários, certo? Sempre a gente é consultado. Agora mesmo a gente está fazendo uma parceria com o CURCA, com a Secretaria de Planejamento de Campina Grande. E aí, pode passar, alguns pesquisadores nossos que a gente tem ao longo dos anos, certo? Que a gente tem passado essa informação. Pesquisadores voluntários, são muitos. Então, e outra coisa, alunos de fora podem ser pesquisadores do Grupal. Na Facisa, por exemplo, muitos alunos aqui são da Facisa, ou eram da Facisa. Como o curso agora da Uninasal está aí, a Lísia pode fazer a ponte, certo? E dizer, aqui tem 5 pesquisadoras, 4 que querem participar do Grupal. Aí eu cadastro no nosso grupo, no CNPq, ela recebe o ofício. Agora, para isso, é fundamental que tenham currículo Lattes. Todos os alunos, para se cadastrar no Grupal, precisam ter Lattes, todos. Sem Lattes não faz. E a Lísia depois pode falar para vocês, numa reuniãozinha privada, sobre como fazer o Lattes. Porque para poder cadastrar como pesquisador voluntário e ter acesso à nossa programação. Porque as vagas, a gente, quando abre primeiro para os que são da gente. Todo mundo. Pode passar. A gente está finalizando. E aí, algumas imagens de cursos, de lives que a gente faz. Sempre a gente tem uma programação. E agora, no segundo semestre, vai ter uma programação bem legal. Eu mando também para a Lísia, tá? Pode passar. Geração de TCCs, vários, né? Vários, cada ano são, eu acho que uns 8 que eu oriento, certo? Pode passar. Os últimos foram esses que vocês estão vendo. E é isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês, tá certo? O meu e-mail está aí na tela, caquiafonso@hotmail. Telefone, qualquer coisa, vocês conversam com a Lísia aí, e eu estou aberta aí para qualquer questão. Cáquia, eu quero agradecer a você, eu não tinha falado naquela hora porque eu estava com o microfone desligado, mas eu agradeço, primeiramente eu agradeço o convite, eu fico muito feliz e lisonjeada de participar, espero realmente poder contribuir, né, eu acho que a participação aqui na Nassau vai ser uma coisa super importante, porque a gente tem vários alunos com interesse de participar na pesquisa, e isso foi um dos objetivos do nosso seminário, então
a gente realmente quer participar, né? Quanto às exposições, basta a gente retomar as atividades presenciais, que a Nassau tem, principalmente a unidade Palmeira, tem vários espaços bacanas que a gente pode montar essa apresentação com iluminação já característica para esses eventos, e a gente está de braços abertos. E, finalmente, eu quero agradecer pela apresentação, foi maravilhosa, tanto no sentido educativo, né, porque você apresentou para a gente aquela metodologia que é maravilhosa, né, que é uma das coisas que eu sempre falo, que é aquela metodologia que eu compartilho com o pessoal, quanto também porque você mostrou para a gente um leque de opções, né, que a partir daqueles trabalhos que foram desenvolvidos, como você disse, novos trabalhos podem surgir, e você já mostra que já tem um arquivo, né, a gente que, isso foi uma coisa que eu até comentei essa semana, a gente que pesquisa em arquivos, a gente sabe a dificuldade, né, então quando você encontra um grupo e trabalhos que você vê que são realmente organizados e direcionados, isso é realmente maravilhoso. Eu espero realmente que nos próximos semestres, como a gente tem vai ter nossas turmas de TCC, eles que querem para essa parte, com certeza a gente vai estar procurando. Então, mais uma vez, Kaki, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer também na figura do coordenador, que infelizmente não pôde participar. Como eu disse no início, essa é a nossa semana de abertura do semestre, e aí fica realmente mais cheio para os gestores, mas que estão acompanhando aqui, e também no nome dos professores, né, que estão aqui de vez em quando. Eu estava olhando no grupo dos professores, agradecendo a sua presença e principalmente a disponibilidade da gente estar pesquisando aí com vocês. Muitíssimo obrigada, Kaki. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, e como eu disse, estou à disposição, certo? Do que vocês precisarem. A gente tem realmente um banco de dados, tudo armazenado na nuvem, a gente tem os drives, né, já estão lotados, já tem outros, mas tudo salvo, tudo. E uma coisa assim que eu sempre falo, pessoal, a gente tem que documentar, a gente não pode perder essas informações, certo? Então, estou à disposição, e se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, a gente vai poder, né, se encontrar fisicamente e fazer um trabalho juntos. Se Deus quiser, com certeza. Kaki, muitíssimo obrigada. Na sequência, a gente vai dar um intervalo, né, de 10 minutos, e aí a gente retoma para eu fazer a apresentação da minha dissertação. Você é convidada tanto a participar quanto a assistir, Kaki, fica à vontade, certo? Tá bom, obrigada. Tá, eu vou sair agora um pouco e resolver as coisas. Tá joia, Kaki, fica à vontade. Então, pessoal, a gente vai dar só um intervalinho e a gente retoma nesse mesmo link, certo? Só um tempinho. Tchau, Kaki. Beijão.